Ilustres amigos do canal, tudo bem? Mercado imobiliário nos Estados Unidos. As fragilidades aumentando e você precisa compreender o que pode vir nos próximos meses. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Um importante indicador americano vem mostrando aí fraqueza e você vai entender a importância dele nesse vídeo de hoje. Vini Invest, o canal que traz informação transparente e objetiva para você, investidor, não ser enrolado. Vamos começar diretamente explicando a importância desse indicador do mercado imobiliário americano e também mundial para você compreender. Das 8 das últimas 10 recessões americanas, que acabaram sendo também recessões mundiais, estavam relacionadas ao mercado imobiliário. Vou repetir, 80% das últimas recessões tiveram relação direta com o mercado imobiliário. Se nós pegarmos aí de 1953 até 2001, o investimento agora no mercado imobiliário residencial contribuiu diretamente para essas recessões. E por fim, se nós formos olhar também, 9 das últimas recessões até 2008 foram precedidas por forte recuo no mercado imobiliário americano. Então, muita atenção. Quando falar em mercado imobiliário, é bom você ficar atento, porque pode trazer sinais importantes do que nós podemos enfrentar aí no segundo semestre. E eu vou trazer para você nove gráficos aqui de informações importantes para você. O primeiro deles não é um gráfico, mas eu vou te mostrar também que o mercado imobiliário da China está enfrentando um grande desafio. Aliás, basta você dar aí uma googada e escrever fraqueza, mercado imobiliário da China, e você vai entender que mesmo com os estímulos que estão sendo realizados lá, com corte de juros, ainda assim o mercado não está aquecido. Há um volume de oferta gigantesco e nós não estamos tendo compradores. E aí ficam aqueles esqueletos gigantescos lá na segunda maior economia do mundo. Então entenda aí, a China, 30% do PIB chinês é do mercado imobiliário. E essa fraqueza pode ser realmente importante daqui para frente. Mas vamos lá, vamos começar falando então do mercado imobiliário americano daqui para frente. E começando então com o déficit habitacional. O que significa isso? Olha esse gráfico aí, você verifica claramente o sinal dele de queda. E você observa que nós estamos no nível mais baixo dos últimos 10 anos. Esse gráfico é o número de casas à venda nos Estados Unidos. Esse número aí está em queda generalizada. A queda é mais de 50% se nós considerarmos os dados desde 2012. Repara aí no gráfico, estava acima de 2.600.000 e agora nós estamos a 1.373 no mês encerrado em maio do mês passado. Sendo que se pegarmos somente a queda de 2018 para cá, temos aí 38% de queda. Primeira informação então, o número de casas à venda vem caindo e vem caindo de uma forma bem forte nos últimos anos. Segunda questão, se as casas estão caindo, qual pode ser a causa dessa escassez? E aí vem um indicador importantíssimo. Se você está fazendo alguma coisa, presta atenção, porque esse pode ser o estopim do próximo crash, da próxima crise. 62% dos detentores de hipoteca nos Estados Unidos têm uma taxa abaixo de 4% e 92% deles têm abaixo de 6%. Só que tem um detalhe, se alguém quiser agora então ter uma casa nos Estados Unidos, a taxa atual está em torno de 7% e isso paralisa o mercado. Por quê? Para ter acesso a novos financiamentos fica muito mais caro para o americano, para o normal investidor americano. Então você verifica que as taxas subiram. E um segundo ponto, lá nos Estados Unidos, mais ou menos de 20% a 30% dos financiamentos, eles são revistos com o tempo. Então imagina você fechar um financiamento numa taxa, por exemplo, aí de 2%, e dali 2 para 3 anos, essa taxa ir para 4%, depois ela ir para 6%. Imagina como é que fica a sua dívida. Então é
sobre isso que nós estamos falando. Taxas nas alturas que realmente têm dificultado esse mercado. Terceiro gráfico importante aí para você. Se o estoque está reduzindo, as vendas tendem a reduzir também. Vendas de casas existentes nos Estados Unidos caíram 20% em 2022. No ano fechado, então, caíram bastante. Aliás, 20%. E aí é a 21ª queda consecutiva quando nós comparamos ano com ano. Então veja aí que os dados desse gráfico mostram uma informação importante. Nós estamos vendo venda de casas numa queda bem forte ao longo do período. E a maior sequência de quedas desde 2007 a 2009. Que veja aí, chegou a 37% a queda. Repara aí nos anos anteriores. Olha aí no canto esquerdo que eu coloquei para você da cor verde, na crise da bolha.com. Você verifica que não houve uma queda do mercado imobiliário. Exatamente isso. Eu disse para você que das últimas 10 crises financeiras americanas, 8 foram procedidas de problema no mercado imobiliário. Nos anos 2000 foi uma dessas exceções, então você não verificou grandes variações. Agora repara aí, crise das hipotecas, o próprio nome já diz, a grande crise financeira. Olha o que aconteceu, tivemos uma queda espetacular e depois uma retomada ainda mais alta. E depois, a crise que nós tivemos de saúde pública lá em 2019. Veja que ela é precedida de uma queda muito forte no mercado e depois uma recuperação. Então tá aí para você, vendas de casas existentes também preocupando esse mercado. Quarta informação importante. Bom, e os preços, como é que eles estão atualmente? E eles estão indicando um início de queda. O preço médio de uma casa existente nos Estados Unidos caiu 3%. Aí você vai me dizer, mas 3% é muito pouco. Realmente, é muito pouco quando nós estamos falando aí de um crash. Mas repara que é a maior queda ano a ano desde 2011. É isso mesmo. Voltando no mercado imobiliário, nós estamos falando da maior queda nos últimos 12 anos. E mais do que isso, veja que foi um dos raros momentos em que houve queda de preço aí ao longo desse histórico. Então essa é uma segunda informação bem importante, a queda de preços das casas dos Estados Unidos. Podemos estar diante aí de um início de uma forte queda nos próximos meses. Vai acompanhando. Número 5, se o preço está caindo, mas a casa está cara ou está barata? E é o que eu te mostro agora. A família americana precisaria gastar mais de 40% de sua renda para pagar uma casa, ante a 28% que era lá em 2020. Então repara aí que a relação que nós estamos fazendo entre a renda do americano e o preço da casa. Em outras palavras, ele precisa comprometer ainda mais a sua renda para ter um acesso a uma casa. E como lá o mercado realmente de financiamento é elevado, em outras palavras, o americano pode estar começando a ficar enrolado, porque 40% da renda apenas em um imóvel pode ser algo muito caro. E aí os imóveis tendem a ficar parados, não ter venda ou drasticamente se desvalorizarem caso nós tenhamos aí uma recessão. E é sobre isso que você precisa compreender. Sexto gráfico aqui para você do mercado imobiliário. E o mercado acionário imobiliário americano. Aí vem uma grande divergência, como outras tantas eu venho trazendo para você no mercado acionário. Esse ETF aí é um fundo de ação negociado na Bolsa Americana, ITB, I de igreja, T de tatu, B de banco. Ele trata então de construção de casas nos Estados Unidos. Repara que ele está na máxima histórica, semelhante ao que aconteceu lá em dezembro de 2021. Então veja aí que nós podemos ter aí o famoso topo duplo. Vamos aguardar para verificar se tem um rompimento ou não. E aí nós estamos falando de um ganho de 69% em relação à mínima de junho passado. É exatamente isso, uma divergência clara. Os sinais começam a aparecer no mercado imobiliário, mas o que nós estamos verificando é que no mercado acionário, voltado à questão de imóveis, continua subindo. Assim como eu venho te mostrando, fragilidades nas economias, mas bolsa de valores subindo. Uma hora, esses mercados vão convergir na mesma direção. Em outras palavras,
ou vamos ter aí uma queda rápida desse mercado, acompanhando a fragilidade do mercado imobiliário, ou então eu vou estar completamente errado nos próximos meses. Continuando, falando agora da ocupação dos escritórios. Olha que dado bem interessante. Ocupação de escritórios nas principais metrópoles americanas: Houston, Chicago, Nova York, Los Angeles e São Francisco. Para uma pessoa distraída que olha esse dado, vai verificar aí claramente que ele está subindo. É verdade, ele está subindo, mas se você verificar aí o dado que nós tínhamos pré-pandemia, que é o da esquerda, do alto do gráfico, veja como caiu então a ocupação de escritórios nessas grandes metrópoles, essas 5 que eu te falei, e nenhuma delas, a ocupação dos escritórios, retornou para o nível pré-2019. Veja que aqui chegou mais próximo, foi aí de 60% da ocupação. Que então você já observa que essa ocupação é bem menor do que nós tínhamos no passado. Você pode argumentar que o teletrabalho tomou conta. É verdade, em muitas instituições foi isso. E isso gera um enfraquecimento do mercado imobiliário, que não se recuperou. Pelo contrário, a melhor recuperação aí está numa queda de 40%. Só que nós temos níveis de queda de 55% de ocupação. É o 7º indicador que eu trago para você. Agora vamos falar do rates. Os rates seriam semelhantes aos nossos fundos imobiliários no Brasil. Vou dizer de novo, semelhante, não é igual. Existem diferenças, mas os rates tratam de imobilização, aliás, de investimentos imobiliários. E aí você tem os rates de Downtown Office, mostrando que também uma queda de 60% desde 2020. Repara aí, esse gráfico da linha vermelha. Novamente, estamos falando de dados pré-problema lá de saúde pública internacional. E a queda você vê que é uma queda muito forte quando nós estamos falando aí de escritórios. E uma queda um pouco menor quando estamos falando de varejo e residenciais, de aproximadamente aí 10%. Só que nos dois casos, você está vendo então aí fundos imobiliários enfraquecidos também nos Estados Unidos. Essa recuperação não foi ainda constatada nesse mercado imobiliário de forma continuada, de forma estrutural. O 9º gráfico que eu trago para você, os bancos regionais. O ETF é o KRE. O que significa isso? São os ETFs daqueles bancos regionais americanos, porque a solução lá ainda não chegou. Nós vimos vários bancos regionais americanos quebrando esse ano. E esses bancos regionais, eles têm ainda bastante exposição ao mercado de empréstimos de escritórios. E aí o que você verifica? Permanece em queda de mais de 30% ao ano. 31,55%, para ser exato aí para você. E comparando com a Nasdaq 100, que é a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos, olha que divergência. A bolsa subindo 36% e o mercado de bancos regionais 31%. Lembrando, lá nos Estados Unidos, eles têm mais de 100 de bancos e os bancos regionais apresentam uma importância elevada para o mercado financeiro, porque determinadas localidades, uma boa parte delas, principalmente nos interiores, esses bancos são quem fornecem empréstimos, financiamentos e serviços financeiros. Então, essa exposição aí ao mercado de escritório pode ser um importante indicador também. Veja que a queda é consistente ao longo de 2023, principalmente aí de março para abril, quando essa boca do jacaré ficou extremamente elevada. Para finalizar aqui para você e que para você não se esqueça do que eu estou falando. Só que antes, você sabia que nós vamos ter uma live exclusiva para você que se inscrever? www.vininvest.com.br. Você vai clicar em materiais gratuitos. Eu vou deixar o link aqui porque você pode receber um e-book gratuitamente e participar da nossa live. Dia 3 de julho, próxima segunda-feira, às 20 horas, você vai entender por que a renda fixa não morreu e vai encontrar os melhores investimentos. Vou te dar várias dicas, imperdível para você, investidor. Continuando então, para finalizar, primeira informação que você precisa gravar e jamais se esquecer: o mercado imobiliário é um importante indicador antecedente, tanto de crise quanto de expansão do mercado.
No momento, nós estamos chegando na virada do ciclo e o mercado imobiliário começou então a mostrar fragilidades, sendo que das últimas 10 crises financeiras, em 8, ele mostrou ser bastante confiável lá nos Estados Unidos. Segundo ponto importante, as fragilidades começam a aparecer. Redução do número de casas, hipotecas elevadas, preços iniciando quedas. As fragilidades estão começando, ainda não chegaram no nível elevado, mas são sinais que vão aparecendo semana após semana, meses após meses. Quem é do clube de membros já deve saber exatamente a minha expectativa. E o terceiro ponto que eu quero juntar com dados imobiliários fracos nos Estados Unidos. Lá na China, segundo maior economia mundial, o mercado imobiliário está em total decadência por lá. Basta você dar uma gulgada e você vai entender do que eu estou falando. Em outras palavras, eu venho dizendo para você, prepare-se, nós vamos ter aí, dentro em breve, um momento diferenciado para você, investidor. E se você compreender isso, souber manter a sua mente em dia, você vai aproveitar esses momentos. É por isso que eu renovo o convite para você entrar aí no nosso site, clicar em materiais gratuitos e aproveitar a próxima live. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem bastante com a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.